Boa noite, pessoal. Essa lição 18 do livro Vinha de Luz, ela traz uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. A princípio, para a gente falar sobre essa citação do Evangelho de Mateus, é muito importante que a gente possa falar do contexto em que Jesus trouxe essa fala para nós. Nos versículos anteriores do capítulo 6, Mateus narrou o que Jesus falou, e Jesus vinha falando para nós sobre a importância da gente se preocupar mais com a nossa ligação com Deus, com a nossa ligação com o plano de Deus para cada um de nós, para todos nós. Então ele cita questões anteriores falando sobre o nosso apego às coisas materiais, principalmente a preocupação nossa com o que vamos comer, o que vamos vestir e com as nossas ocupações do dia a dia. Logicamente que isso foi falado, por Jesus há 2000 anos atrás, num contexto socioeconômico, cultural, completamente diferente de hoje. Mas são palavras muito, muito presentes, e embora a mudança nesses contextos no dia de hoje, tudo muito se encaixa muito bem para nós. Então precisamos falar disso, porque só essa frase isolada, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é importante, nós vamos falar disso, mas precisa lembrar o que veio antes. Então ele fechou essa conversa, do capítulo 6, com essa frase, mas antes ele estava se referindo a isso. Porque se a gente pensar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o complemento dessa frase fala, e tudo mais vos será acrescentado. E se a gente ficar só nisso na letra, a gente vai pensar, bom, vou buscar o reino de Deus e a justiça, e o resto vai vir, É só cruzar os braços. Então, se a gente for se ater à letra, e não ao conteúdo, a gente vai, então, se acomodar e eu vou ficar só, então, adorando a Deus, buscando o reino de Deus, buscando a justiça. Mas mesmo se fosse só pensando nessa frase, a gente precisa analisar. Por quê? Buscar o reino de Deus. Em alguns momentos, antes disso, Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Então, como que a gente vai buscar o reino de Deus, que é o que a gente está procurando, o reino, de Jesus, se não é desse mundo? Primeira indagação que a gente poderia fazer. E aí a gente já tem que pensar que esse reino, como tudo que Deus nos proporciona, tudo faz parte de um contexto de mérito, de conquista. Na verdade, se a gente já sabe dos atributos de Deus, principalmente na citação do capítulo 13 do Livro dos Espíritos, questão 13 do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 1, quando Kardec perguntou à espiritualidade falando sobre Deus, e eles falam dos atributos de Deus, e cita alguns, a gente já falou disso aqui, o último deles que é citado é que Deus é soberanamente justo e bom. E se Deus é soberanamente justo e bom, não existem privilégios da providência divina, não existem castigos, não existem injustiçados. Por quê?
Porque como nós temos o livre-arbítrio, nós somos dotados do livre-arbítrio, a maior prova dessa misericórdia de Deus para conosco e da justiça dele, nós, cada um de nós, é que construímos e que conquistamos tudo. Nós temos possibilidades de conquistarmos tudo que a gente sonhar, que a gente almejar. Mas a palavra certa é essa, conquistar. Ninguém vai ganhar nada, vamos dizer o termo, de mão beijada. E a proposta é essa construção constante, né? Cada momento da vida. Então, Emmanuel vai contextualizar essa citação, e como eu sempre falo, né? A gente humildemente vai estudar sobre essa contextualização, porque nós não temos condição de enriquecer o que o Emmanuel falou, né? Não temos essa condição intelectual nem moral, mas nós temos condição de analisar, de conversar a respeito. E falando de conquista e buscar o reino de Deus, mas será onde que está esse reino? Já pararam para pensar? Jesus falou que o meu reino não é desse mundo. Então aonde que a gente vai buscar esse reino de Deus? Qual que é o caminho para a gente encontrar esse reino? Uma boa pergunta, né? Uma reflexão bem profunda. Mas Jesus nos trouxe caminhos, ou ele próprio, né? Falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, pelas dicas que ele nos deu, várias, nós podemos enxergar esse caminho de buscar conquistar esse reino de Deus. Então, nós vamos lembrar lá do Evangelho de Lucas, do capítulo 17, versículo 20 e 21. Quando os fariseus perguntaram para Jesus, aonde que é essa pergunta que eu fiz, onde que está o reino de Deus? E a resposta foi, o reino de Deus está no meio de vós. Mas ainda vou perguntar, onde? Mais especificamente, o reino de Deus está dentro de nós. Aí a gente nota que essa proposta, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, está muito ligada a voltar para dentro de nós mesmos, nessa nossa caminhada, nessas reflexões todas que Jesus propôs para nós. E eu vou começar a ler, vocês me permitem, até mesmo porque, para a gente conhecer essa lição número 18, nós vamos dar uma lida em algumas passagens dela. E ela inicia-se assim: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. E quando fala de coração, no significado nosso aqui, de simples, né? Humanos, criaturas de Deus, filhos de Deus, quando fala de coração, nós lembramos, e é o correto lembrar, de sentimento, de emoções. E como ele falou que essa questão da bússola dos nossos sentimentos, esse desequilíbrio, nós chegamos a essa conclusão de que nós, discípulos, estamos numa busca desequilibrada constantemente pelas coisas que a gente deveria estar procurando. Faz muito sentido. Exatamente por a gente estar buscando esse encontro, vamos dizer, essa proximidade com Deus, com a divindade, através, na maioria das vezes, através de coisas materiais. E quando a gente fala de coisas materiais, nós não vamos pensar assim em bens materiais propriamente ditos, não. Nós vamos pensar em tudo que envolve a nossa vida material, nossa vida aqui, reencarnados. Porque pensar nos bens materiais, lógico, faz sentido, mas eu acho que é importante para cada um de nós, e precisa ser assim, da gente conquistar coisas materiais, através do trabalho, seja ele de que maneira for. Isso é importante para todos. E se não for assim, a humanidade vai estagnar
no sentido de desenvolvimento intelectual, científico e outras coisas. A gente precisa disso, e o objetivo é esse também. Mas vamos pensar nessa questão material como o apego às situações e pessoas e posições que cada um de nós ocupa na sociedade, na família. E aí, falando de família, é o lugar que a gente mais é apegado. Não é à toa, lógico. Ali estão as pessoas que, vamos dizer assim, pelo menos no que diz respeito à vida afetiva, ao casal, né? A pessoa que a gente escolheu para viver junto. Então é natural que a gente tenha um certo apego afetivo. Mas a proposta é pensar nessas relações intrafamiliares, fazendo uma análise do nosso... Aí já não é nem apego mais, já são as questões ligadas ao egoísmo, ao orgulho, ao excesso de vaidade, vamos dizer assim, o desequilíbrio, né? Aos desejos, aos sentimentos desequilibrados ou mal educados, vamos dizer. E só por aí, na família, a gente já vê que essa questão do apego, essa proposta do desapego é muito importante. Basta lembrar, né, que em muitas situações da nossa caminhada, ao menor sinal, ao menor alerta que acende de que alguém pode nos deixar, no sentido de convivência física, né? Quer dizer, que alguém pode desencarnar, ou a gente mesmo, em algumas situações, se vê numa posição, em momentos que a gente pensa, eu estou agora, né, com uma doença grave, enfim. E só isso aí já dá uma balançada em qualquer um de nós. Quando é um filho, pior ainda. Não é assim que acontece? Aí a mãe. São situações difíceis. Aqui não estou falando de que a gente tem que ser pessoas frias, indiferentes às situações, nada disso. Mas a proposta que vem para nós é exatamente essa. Se a gente pretende encontrar esse reino de Deus, que é o mais importante, né? Porque a fala aqui foi buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E como nós já falamos disso aqui, se a gente parar para pensar, ensinamento de Jesus, vocês acham que Jesus decidiu encarnar aqui nesse planeta, que inclusive é governado por ele? Vocês acham que o governador espiritual do planeta ia encarnar nesse planeta para vir a passeio? Não, gente, ele veio aqui e nesses 3 anos de pregações, ensinamentos e vivências, é tudo muito intenso. Então, cada palavra dele, cada ensinamento tem importância demais. Então, ele não iria dizer para a gente isso, que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus, e ele jamais ia ser irresponsável de afirmar que tudo mais vos será acrescentado. É porque, trabalhando esse quesito da nossa proximidade com Deus, nossa busca incessante de se aproximar de Deus, o restante vai acontecer de uma forma muito natural. Lógico, através de conquistas, sempre, como já foi falado. Vamos ler mais um pedacinho, então, para a gente seguir no nosso texto? Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Egoísmo, né? Predomínio das opiniões que lhes são peculiares. E isso ninguém aqui acho que faz, né? Querer que as suas opiniões predominem. A subordinação de outrem aos seus pontos de vista.
a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, busca dos caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Esse parágrafo aqui dava até para fazer um seminário assim do dia todo, né? Conversando sobre isso aqui. Aqui, Emmanuel fala para nós sobre o nosso egoísmo, de querer tudo à nossa maneira, no nosso tempo. É tudo assim, ó, eu quero agora e eu quero assim. Então, quando chamou a atenção, Jesus chamou a atenção lá atrás sobre buscar primeiro o reino de Deus, a proposta é, o desafio é grande, é muito grande. Por quê? Isso aqui, lá atrás ele estava falando de nós o tempo todo, de todos, né? De nós que provavelmente estávamos lá, com ele também. Não sei em que posição, mas a gente estava, né? Falar de opinião que tem que prevalecer, de impor autoridade sobre os outros, de querer ditar normas e regras para os outros. Alguém aqui acha que o contexto está diferente da nossa vida? E eu aqui não estou falando não é da vida do meu pai, do meu irmão, da minha esposa, não. Estou falando de nós, cada um, tá, gente? Vamos olhar para nós. A gente faz isso o tempo todo. Então, é necessária essa reflexão todo dia, toda hora, para a gente não continuar incorrendo nesses mesmos erros. Porque senão nós não vamos estar buscando o reino de Deus dentro de nós. Parece meio contraditório, né? Eu vou buscar o reino de Deus dentro de mim, mas então eu não posso fazer nada disso. Ele não está falando disso, ele está falando, vamos buscar primeiro o reino. E como ele falou que o reino de Deus está dentro de nós, é uma leitura de nós mesmos. É um reencontro, ou o encontro, para quem ainda nem começou a se encontrar, com você mesmo. Olhar para dentro de si. Se conhecer, se entender, identificar cada uma dessas mazelas que Emmanuel colocou aqui para nós, identificar. Agora, o resolver essas questões é um processo, é trabalho, é uma lida, é uma peleja diária ou a cada segundo. Porque isso acontece assim, ó, no estalar de dedos a gente já está fazendo isso. São os hábitos nossos de vida, de relacionamentos, são os hábitos. Nós vivemos assim. E é mais ou menos, nós não temos como promover essa transformação íntima, essa reforma, como um mecânico que para, quando o carro está com problema, vamos dar esse exemplo, o carro está com problema. A gente leva o mecânico para identificar um problema, para corrigir um problema, para substituir uma peça, seja o que for, né? Para retificar, enfim. O mecânico desliga o veículo, depois ele faz o serviço. E nós não temos como nós desligarmos a nós mesmos, parar a nossa vida para fazer isso. Então, esse trabalho de identificação dessas mazelas, né, reconhecer isso em nós temos que fazer ela com o veículo em funcionamento, com a vida em funcionamento. É um dia a dia, dia após dia, momento após momento, e o trabalho vai ser feito. É uma proposta difícil, mas nós podemos conseguir, né? Com a nossa força de vontade, o nosso esforço, e isso vai acontecer. A partir do momento da identificação dos problemas, das falhas, dos equívocos que nós cometemos, porque todo mundo aqui comete equívoco, a menos que eu esteja num lugar muito diferente da realidade que todos vivemos, todo mundo comete equívoco o tempo todo, né? E todo mundo já sabe quando comete alguma coisa, porque
a luz já estala lá. E vocês sabem por quê? Porque nós fomos criados, né? Todos simples e ignorantes. E aí, Deus colocou em cada um de nós um códigozinho assim, com as leis dele, as leis divinas. Segundo a espiritualidade falou para Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 625, se não me engano. Se não for essa, está por ali. Aonde que estão escritas as leis de Deus? Vocês já sabem a resposta, não sabe? Na consciência. Então, as leis já estão na nossa consciência. Então, a menor infração cometida contra essas leis é natural. A gente mesmo já sabe, ó, está errado. Lógico que cada um tem uma consciência de si mesmo de modo diferente uns dos outros. Ninguém aqui está no mesmo patamar evolutivo. Nós estamos no mesmo barco, na mesma nave, mas alguns já têm mais, a consciência mais desperta, vamos dizer assim. Mas é natural, quando a gente faz alguma coisa que não é muito bacana, a luzinha já acende, para a gente só. Às vezes os outros nem estão vendo, mas a gente já sabe. Pisei na bola. E quando a gente faz isso e identifica, a gente não pode cruzar os braços, nem pode ficar só lamentando o que aconteceu, e a gente não pode se rebelar contra essas leis, até mesmo porque não vai adiantar nada. Mas a gente ainda fica de mal, de vez em quando, de Deus, né? A gente acha que está de mal. E faz uns beicinhos por aí assim, vamos dizer, mas a proposta é assim, ou você vai progredir, porque é uma lei, a lei do progresso, é uma das leis morais, né? Que está lá no Livro dos Espíritos, na última parte do Livro dos Espíritos. Então, o certo é isso, que a gente vai progredir. E com isso, não nos restam muitas alternativas. Só que quando a gente fica muito renitente nesse processo, aí vão surgindo os convites de Deus, os convites da vida para a gente refletir. Esses convites chegam de várias maneiras. Os parentes que a gente vê como problema, os empregos que a gente vê como tortura, e por aí vai. É uma infinidade de situações que a vida coloca para a gente, ou que a gente se coloca nelas, e não é por acaso, que vão fazer a gente refletir nisso. Mas o certo é que a gente vai aprender, né? É uma lei, então todo mundo vai ter que aprender. Melhor se a gente aprender pelo amor. Todo mundo já sabe disso, não sabe? Então, nessa questão de se encontrar, um outro quesito que nos machuca muito é por quê? E esse acho que é o principal quando Jesus falou dessa questão de buscar o reino de Deus. A gente quer controlar tudo. Vocês já notaram isso, né? As coisas que fogem ao nosso controle causam uma dor na gente, um sofrimento, um incômodo, um desespero. Por quê? Como foi lido aqui por Emmanuel, né, colocado, a coisa está fugindo ao meu controle. E eu tenho que controlar tudo. Eu tenho que ser o dono da situação. As coisas têm que ser feitas do meu jeito. E aí, na maioria das vezes, as coisas não são assim. Ou todas as vezes. A gente mal consegue controlar a gente. Então, essa busca para dentro de nós mesmo, essa volta para dentro de nós, é para isso. É para a gente se conhecer, se entender, se aceitar e buscar melhorar. Porque senão o sofrimento é muito grande e a gente vai viver correndo atrás de tudo, buscando esse reino de Deus, que é a felicidade plena, que essa não é desse mundo mesmo, essa não é desse mundo, né? Nós temos momentos de felicidade, momentos de alegrias, e o que a gente confunde muito com satisfação de prazeres momentâneos. Tem muitas diferenças aí. Mas, mesmo nessa corrida, nessa busca, a gente vai buscar isso tudo em coisas exteriores. Aí o sofrimento vem mesmo.
Porque se eu estou buscando uma coisa no lugar onde ela não está lá. Ela está aqui dentro de mim, através desse trabalho todo. E mesmo assim nós vamos continuar passando por isso, porque o processo ele não vai terminar nunca. Se nós somos espíritos imortais, seres imortais, quer dizer o quê? Nós fomos criados e nós não vamos acabar. Nós não vamos acabar. Vai continuar sempre. Então a luta vai ser sempre. Lógico que quando a gente conseguir galgar os degraus na escala evolutiva, deixarmos de ser espíritos como somos hoje, sei lá, vamos ser espíritos perfeitos. O objetivo é que a gente chegue lá. Nós somos criados para isso, não é? Mas perfeito que a gente conhece até hoje aqui, só Jesus. Né? Mas ele mesmo falou que nós vamos chegar lá. O processo é isso, né? Nessa caminhada. Mas a não ser quando a gente chegar lá, nós vamos continuar nesse processo de trabalho, de burilamento, que a lição, inclusive, fala para nós aqui, né? Sobre a vida vai burilar cada um de nós. A gente queira ou não queira, a gente vai passar por esse processo do buril. Igual a pedra, né? Quando ela é retirada lá do solo, ela é tirada de lá. O diamante não sai lá do solo daquele jeito que a gente vê, não. Né? Que alguns vê aí, bonito lá nas prateleiras, alguns até tem, né? Não sai daquele jeito, não. Ele tem que passar por um processo, vários processos de burilamento, até chegar naquela beleza que para nós é uma perfeição. E nós a mesma coisa, do mesmo jeito. Passamos por isso, esse processo. Agora, cabe a cada um de nós escolher de que maneira que vai querer chegar lá. Mas a nossa proposta hoje, que vem de Jesus, é buscar primeiro o reino de Deus, para a gente se fortalecer, para a gente se equilibrar, e tudo que vier, nós vamos passar, com dificuldades, com algum sofrimento, né? Cada um no seu entendimento aí de sofrimento, na posição que se colocar, mas a gente vai chegar, a gente vai passar por isso. E as outras coisas que ele fala, tudo mais vos será acrescentado. Quer dizer, você vai conquistar tudo mais que você queira conquistar. Porque nós podemos conquistar. Nós temos opções, nós temos o livre-arbítrio para isso. E é importante essas conquistas, para todo mundo. O que ele quer dizer é que, primeiro, a Deus. Nos ligar a Deus. E ele não quis dizer que a gente tem que ajoelhar no chão e ficar o dia inteiro rezando, não. Porque senão você não vai sair do lugar. É trabalho. É a renúncia. Renunciar a si mesmo. Jesus falou, não falou? Aquele que quiser, renuncie a si mesmo e me siga. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai chegar ao Pai por mim. Quer dizer, através dos ensinamentos. E esse é um deles. E ele fala aqui, Emmanuel falou também, uma frase muito interessante. Ó. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Seguir o Mestre, seguir as pegadas de Jesus, não é fácil. Os primeiros discípulos lá, todo mundo lembra, né? Pedro, João, Tiago, aquela turma lá. Após a ida, entre aspas, de Jesus, eles começaram, aí que se pode dizer, o trabalho mesmo, né? Os primeiros cristãos. Criaram uma casa, né? Chamada Casa do Caminho, alguns já devem ter lido a respeito disso, ouvido falar. Criaram uma casa, Casa do Caminho. Quem tiver a oportunidade de ler, tem um livro que chama Casa do Caminho, os primeiros cristãos. Aí nós vamos entender melhor o que era o caminho que Jesus propôs para os discípulos lá. Aí sim começou o discipulado deles. Porque nessa casa eram acolhidos todos os excluídos da sociedade. Doentes, aleijados, viúvas,
órfãos, de todas as espécies. Eram acolhidos lá. E os discípulos, tudo que eles conseguiam, tudo que eles já tinham ou que conseguiam, era para ali mesmo. O trabalho que é feito nas casas, não só casa espírita, muitas outras, né, mas aqui, né, nós estamos aqui numa casa espírita, trabalho de auxílio, de amparo, de acolhimento, de amor a qualquer um que seja. Mas seguir Jesus é isso. Não que a gente tenha que largar a vida para fazer isso, mas nós podemos largar muitas coisas, nós podemos deixar tantas coisas que nos faz sofrer até para fazer coisa desse tipo, de apoio aos irmãos. Lembra quando perguntaram para Jesus qual o maior discípulo? Né? Foram perguntar para ver se Jesus entrava em contradição. Aí ele respondeu, vocês lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que eu falei antes, e a proposta aqui. Se amar, se conhecer, se aceitar, se entender, trabalhando para melhorar sempre. E amar o próximo. Agora, amar o próximo só assim, né? Quando está o casal, né? Ah, eu te amo, ah, não sei o quê. Ou então, é até muito válido. Mas só falar só com o filho, ah, isso é o amor da mamãe, do papai, eu te amo. Tá bom também, tá ótimo. Mas é o próximo assim, é aquele, o mérito tá em amar principalmente aqueles que não são muito simpáticos com a gente, né? Aqueles que criticam os trabalhos que a gente faz. Aí é mais ou menos assim, né? O patrão, o chefe, não é? Os colegas de trabalho, os vizinhos, né? Agora, para quem já está muito evoluído, aí ele ensinou também a amar os inimigos. Aí é muito mais difícil, né? Aí, por enquanto, está só na fala isso aí, porque acho que a maioria de nós ainda não consegue essa parte, não. Mas é o trabalho, gente. Buscar o reino de Deus através do amor ao próximo, da dedicação, do trabalho. Aí, se a gente falar, bom, eu não consigo ainda amar, eu não estou amando nem os inimigos, nem os amigos, como que eu vou amar inimigo? Não. Mas você já parou de desejar mal para eles? Você já parou de ficar magoado quando alguém te contraria nas suas opiniões? Você já parou de se sentir incomodado quando alguém não fez o que você queria que fizesse? Você já parou de ficar incomodado quando você deu uma opinião e ela não foi aceita em qualquer lugar que seja? É por aí, é um caminho, é devagar, é tranquilo. Mas é hábito. A gente começa a praticar. Não é assim? Quem dirige aqui sabe, né? Quem dirige ou anda de bicicleta sabe. Primeira vez que montou na bicicleta, se não tinha rodinha, tinha alguém segurando lá atrás para já não cair. Aí segurou uma vez, duas, três, depois começou a andar sozinho, caiu mais um monte de vezes, agora já anda sozinho e já sabe andar, pedalar, frear, tal. Dirigir o carro a mesma coisa, né? Começou a dirigir, hoje já dirige naturalmente. Então é tudo, é praticar, é hábito, é fazer. E a gente aprende a fazendo mesmo. Tem gente que diz assim, ah, mas o que adianta eu doar uma cesta básica para a pessoa se eu não paro para ouvir essa pessoa, os problemas dela? Não. O ideal seria a gente doar uma cesta básica, acolher a pessoa, ouvir a pessoa nos problemas, ajudar de todas as formas. Mas se a gente não consegue ainda fazer isso, dá a cesta básica, porque quem está com fome precisa comer. Então você já está fazendo alguma coisa. O que não pode é cruzar os braços e não fazer nada. Então começa pelo mais fácil. E vai treinando, vai treinando. Daqui a pouco isso aí já virou natural. Aí dali a pouco você já começa a ouvir as pessoas, você já começa a se oferecer para as pessoas. É o mais importante, é se oferecer. Não é só chegar e doar coisas materiais, o que não é seu. O importante é doar de si. Aí você vai estar no caminho para o encontro do reino de Deus e da justiça de Deus.
Se analisar as leis naturais, né, a gente já falou de algumas, a última delas, citada lá no Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade. E eu sempre gosto de lembrar isso, mas eu lembro para mim mesmo. Mas como nós estamos batendo um papo aqui, eu vou lembrar de novo para todo mundo. Quando Kardec perguntou à espiritualidade, como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão dos pecados. A fórmula é fácil, como Jesus entendia. Então, se a gente é seguidor, quer ser seguidor de Jesus, né? E a gente está nesse caminho, buscando isso, né? Para a gente encontrar esse reino de Deus, que está aqui dentro de nós, mas precisa do trabalho. Então, benevolência para com todos. A regra não tem exceção, exceto o meu vizinho, meu patrão. Não, é benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência quer dizer bondade, entendimento e compreensão de que o outro vai errar porque ele é imperfeito, como eu sou imperfeito. Isso numa interpretação muito simples minha aqui, né? E perdão das ofensas. É mais difícil. Perdão das ofensas. E olha que Jesus falou para a gente perdoar quantas vezes, lembra? 70 vezes 7, cada ofensa. Então, ou seja, perdoar sempre. E no caminho que nós estamos agora, no local que nós estamos agora, a gente não está conseguindo perdoar nenhuma. Mas é exercício. Perdão é opção, gente. Por favor, vamos parar de falar, eu não consigo perdoar. Não, nós vamos mudar. Vamos ser sinceros e falar assim, eu não quero perdoar. Porque o que nós fazemos é isso. A gente não quer. Então, se a gente falar, eu quero perdoar, simples aí. Depende de nós. É fácil? Não, eu não dou conta, não. Mas é exercício, hábito. Todo dia, de novo, de novo. Aí daqui a pouco já vai ficar natural. Aí nós não vamos ter que perdoar mais. Sabe por quê? Porque a gente não vai sentir mais ofensa. Aí sim, aí a coisa começa a melhorar, aproximar do que é amor. Aí sim, o reino de Deus já tá aqui, é só encontrar ele. Aí nós vamos encontrar. Mas enquanto a gente estiver olhando para fora e olhando por cima, já não encontra não. Porque nós estamos no mesmo nível, nós somos iguais, filhos do mesmo pai, do mesmo jeito. Tá certo? E a evolução é individual, mas o caminho é coletivo. Nós só vamos chegar lá juntos. Nós precisamos uns dos outros, certo? E é assim que Deus quis, e é assim que Ele quer, que a gente caminhe para fazer desse planeta melhor, dessa terra, desse mundo melhor, para a gente continuar aqui. Tá bom? Eu agradeço a paciência de cada um. Se alguém tiver alguma pergunta, pode encaminhar, a gente responde. Agora não vai dar tempo, mas fica registrado para o dia das perguntas e respostas ou um outro momento. Agradeço a atenção de todos. É uma satisfação estar aqui podendo compartilhar desse estudo com todo mundo. O primeiro que colhe mais aprendizado é a gente mesmo e é o mais necessitado é quem está aqui. Tá, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um, fortaleça cada um para a gente continuar nessa luta, buscando ser melhor a cada dia. Vamos ser melhor, a gente consegue, viu? Paz para todo mundo aí.